Oi, gente! Mais um laboratório para nós. Como vocês estão? Como tá sendo esses dias? Como foi no final de semana? Vocês estão cumprindo as tarefas que a gente está propondo? O que vocês acham? Já vou aqui dar uma encaminhadinha. Já vou chamar a Aline, né? Que vocês sabem que a gente já faz o teste pra ver se o Instagram dela não boicota a gente. Olha, eu já não tô com você que... Ah, mentira! Hoje deu certo. Tentei inteiro. Aí, tá vendo? Tô me arrumando. Meu celular tá meio escuro. Mas dá O meu também. Oi? O meu também. Deixa eu tentar aqui, peraí. Vamos ver se a gente... Nossa, eu tô ouvindo a minha voz no seu. É? Acho que tá duplicando o seu fone. Deixa eu arrumar ele aqui, peraí. Vamos ver, gente. Aqui quem sabe faz ao vivo, né? A gente vai consertando tudo na hora. Não tem como testar live antes, né? Não tem. Live é assim, entendeu? Na força. Na força. Agora tá. Tô me ouvindo. Tá? Deu certo? Tá certo. E me fala, como foi a repercussão das histórias? Ai, menina, o pessoal acha bem forte, né? E não se identificam com muitas coisas, mas se identificam com boa parte, assim, de alguns detalhes. Não, tá horrível esse retorno de som, gente. Peraí. Tudo bem. Eu acho que a Deixa eu gente... ver agora. Teste. Melhorou? Houve um pouco, mas não é... Não tá igual tava. Então, acho que tá... Nossa, aqui minha casa tá caindo, você tá ouvindo? Oi? Minha casa tá caindo, porque tudo caiu agora. Oi, Miguel! Então, o pessoal olha bastante com um olhar que tá passando por algum... Já passou por uma parte daquela situação. Tá dando coisado mesmo, gente. Tá difícil. Tá, o meu tá super baixo, você pra mim aqui. Será que é o Instagram? Ah, de novo não, né, Brasil? O Instagram gosta de falar. Nossa, gosta. É que eu deixo no fone que fica melhor o retorno, né? Mas enfim. E pra você, como que o pessoal tá agindo, tá reagindo? Boa noite, pessoal. Eu cheguei nem dei boa noite. Que coisa mal educada. Então, as pessoas elas têm procurado, as pessoas elas têm contado muito alguns pontos que elas têm se identificado, até porque é assim, né? Cada história é uma história, não tem como a gente comparar uma história a outra, porque como a gente já disse, cada dor é única, cada experiência é única, e o que acontece, as experiências elas têm que vir das nuances, sabe? Mas tá sendo muito, muito especial. Principalmente os autores das histórias, assim. É uma coisa muito maluca o retorno. É engraçado que a maioria, a gente fez 2 histórias, essa é a terceira. Já é a maioria. Essas pessoas, elas, de certa forma, a gente já conversou com elas antes, a gente já deu uma passada, né, já entrou melhor na história delas, mesmo em consulta individual, e parece que toda hora surge um toque a mais, alguma coisa a mais, e é muito, muito engraçado. E sem contar as pessoas que falam, parece que você estava falando comigo, né, que é uma coisa... O que não tem de gente que olha assim, meu Deus, estava contando a minha história. Sim. Né? E eu trouxe meu café hoje porque ele já faz parte, já é o nosso terceiro elemento. Já faz parte aqui, estou com a minha aguinha, ó. Tomei o café às 5, né, gente? Porque eu tenho um dilema, na verdade. Eu só tomo café até às 4 da tarde. Para eu não ter insônia. Então, eu vou pelo café. Descafeinado.
Eu vou depois do almoço só pelo descafeinado. Mas, enfim, hoje eu fiz uma tramóia aqui de celular para a gente conseguir falar, então eu vou ler a história no meu outro celular. Nossa, parece que a pessoa tem 200 celulares, gente. Mentira. Não é velhinho, coitado. Tá aqui só na força do... na força, acho que do consolo aqui pra mim, né? Então a gente pode começar a contar? A história de hoje é bem fora. Bom, a gente já sabe que aqui a gente tem uma troca, né? O Instagram da Aline deu uma bugada. Geralmente quem conta a história deveria estar em cima, mas a gente é dessas. Diferentona, na verdade, né? A gente provavelmente, acredito que ainda na quinta-feira deva ser a Bia para a gente conseguir equalizar, equilibrar, para a balança continuar, mas é assim, né, gente? A Bia estava arrumando o fone agora, estava arrumando a iluminação agora, porque somos dessas, entendeu? Somos dessas. Então vamos lá, pode começar ali. Só lembrando que com amor, veja a história sempre com amor. A história da pessoa pode ser um pouco impactante, mas tentar não ter ódio, não ter raiva, nenhum dos lados, porque a história de hoje é uma história um tanto quanto pesada. E não faz muito, graças a Deus, não faz parte da maior parte das pessoas, porém muita gente acaba passando por isso. Então, a gente vai olhar sempre, como eu disse, nas nuances do problema, tenta se identificar, ver se alguma coisa, alguma questão tem a ver com seus medos, seus traumas, mas olhe com amor, sem julgamento. Então vamos começar. Essa história tá ansiosa, né? Vamos lá. Play. Vou ler como se eu fosse a pessoa que estivesse contando, igual a gente tem feito. Meu nome é Tati, e o pior dia da minha vida foi aos meus 17 anos de idade. O dia amanheceu normal. Fui para a escola na parte da manhã, voltei para casa e às 5 da tarde comecei a me arrumar, pois iria encontrar algumas amigas. Estava toda animada, na época tinha começado um relacionamento com uma pessoa super legal. Encontraria com as minhas amigas e mais tarde ele me levaria para casa. Mas infelizmente, enquanto eu esperava o ônibus para chegar até onde as minhas amigas estariam, um carro parou no ponto e me pediu informação. Sou de cidade pequena, nessa época era um lugar tranquilo. Não me aproximei do carro e só respondi como eles chegariam ao local perguntado. Sim, eram dois homens. Eram dois homens na casa de seus 20 e poucos anos e bem vestidos. Um deles saiu do carro e me agarrou e me jogou para dentro desse carro. Desesperada, comecei a gritar e ele tapou minha boca com as mãos. O que estava comigo no banco de trás começou a falar que eu era muito linda para estar sozinha às 5h30 da tarde em um ponto de ônibus. Começou a me acariciar com um olhar de maldade muito grande e eu desesperada chorando pedindo para ele parar. Parecia que quanto mais eu pedia, mais ele gostava. Me levaram até um lugar deserto, onde sabiam que não teria acesso fácil e chegariam somente de carro. A partir desse momento, meu tormento começou. O que estava dirigindo era o mais agressivo. Assim que desligou o carro, não quis saber. Eu tinha um cabelo bem comprido. Ele já abriu a porta de trás com muita violência e me puxou pelos cabelos. Socou minha cara no vidro, ambos me agrediam, mordiam, e o que dirigiu o carro apagou um cigarro no meu rosto. Tenho marcas até hoje embaixo do nariz. Não aguentei tantas agressões e desmaiei. Não sei dizer quanto tempo fiquei naquele local. Tenso. Muito tenso. É aquele tipo de história que, na verdade, a pessoa não é da pessoa de intimidade, que nem a gente fala, traumas feitos pela intimidade. Hoje a gente está saindo um pouco da casinha que a gente sempre fala, que geralmente alguns medos e traumas vêm de pessoas que a gente tem, né, mais convívio, e hoje foi totalmente fora do que a gente geralmente traz. Então, a gente não resgata a infância nesse caso. Mas, de seu ponto de vista, Bia? Esse aqui, o evento de injustiça, começou aos 17 anos, né? Porque ela, como ela mesma traz, Tati, ela estava indo viver a vida de uma adolescente. E algo aconteceu que bloqueou a vida dela. Aqui a gente acaba olhando mais o comportamento deles, né? Como que um deles vai e fala que... Nossa, o retorno tá muito alto. Como que um deles fala que ela
como ela era tão bonita para estar sozinha naquele lugar, como se a culpa fosse dela, e como se fosse um horário também muito tarde, né? Era 5 horas da tarde, então ela simplesmente estava indo curtir a vida dela. Então eles tiveram esses comportamentos agressivos por algum momento, por isso que a gente fala pra gente não julgar. A gente não estamos defendendo o lado dele, né, o lado do agressor, mas a gente sempre gosta de trazer que o não julgamento, provavelmente ele tem alguma história atrás dele que o fez agir assim com ela. E ali ela não aguentou as agressões, ela não sabe quanto tempo ela ficou ali, porque o cérebro dela travou ela de um sofrimento, por isso que ela acabou desmaiando. Então é por isso que a gente acaba desmaiando ou esquecendo coisas que a gente viveu com muita adrenalina. Se você estava numa briga, você não lembra tudo que aconteceu na briga. Você não lembra tudo que aconteceu quando você capotou um carro, isso o cérebro apaga, porque como a gente já falou, quer que a gente se proteja, né? Não quer que a gente sofra. E isso aconteceu com ela. Então ela desmaiou com tanta agressão e com aquele impacto emocional, né? Ela nunca tinha vivido nada disso. Podemos ver que ela é uma menina de interior, então não era comum isso acontecer. E o evento de injustiça dela, ela não traz na infância, não traz muita coisa, né, depois, mas o evento de injustiça dela acabou acontecendo aos 17 anos. Pode não ter sido só esse, pode ter acontecido outros. Mas esse aqui foi o que marcou ela bastante. E sem contar que, assim, na verdade, puxando só o gancho do que você falou, nesse caso, se fosse o agressor mandando história, talvez a gente conseguisse analisar de uma maneira diferente. Como disse a Bia, não defendendo o agressor. Né? Assim, tudo que é ilegal e imoral não tem nem defesa. Mas o entendimento das pessoas. Porque, gente, de verdade, a minha vida e a da Bia não é plena. Essa história, ela é pesada, só que a gente recebe histórias, ou mesmo falando com pessoas que têm um passado que a gente diria sujo, né? Um passado nem tão legal assim. E a gente começa a entender exatamente pelas experiências e vivências dessa pessoa. E muitas vezes até dos valores. Eu já até coloquei no meu Insta a questão de valor, porque os valores de cada um é diferente. E essa história por si só já é uma situação, né? Falando da traumatizante e dolorosa. Ninguém merece passar por coisas forçadas, por coisas obrigadas. Claro que agora a gente está colocando uma situação blaster, assim. Mas essa situação, mesmo nos pequenos eventos que a gente é obrigado a fazer quando a gente não quer, isso pode trazer um trauma. Então, cumprimentar aquela pessoa naquela festa, quando você é criança tímida, né? Apesar de que eu defendo que a timidez ela é implantada, ela não nasce com você. Mas isso pode ser uma injustiça para você. Então, claro, a gente está contando uma história fora do convencional, digamos assim. Mas que acontece, vamos puxar para um evento de eu ser obrigada e forçada a fazer aquilo que eu não quero. Isso acontece na vida, acredito, de uma grande maioria de pessoas. E isso realmente causa essa sensação de injustiça, essa sensação de medo, de trauma, que isso, no decorrer da sua vida, pode ter um peso muito maior do que talvez você imagine. Além de não querer algo novo, né? Porque aqui ela não trouxe se com 17 anos ela já tinha perdido a virgindade, ela já conhecia essa vida sexual. Então, além de ser algo novo, que as meninas sonham, planejam quando é adolescente, encontrar alguém especial, tudo isso caiu por terra a partir do momento que esse evento aconteceu com ela. Então, ela foi obrigada a fazer uma coisa que ela não queria, e de uma forma que é especial e perdeu o seu valor. E assim, gente, o que acontece nesse momento é mesmo que nessa situação, poxa, se ela sonhasse, enfim, em casar virgem e tudo mais, ou, poxa, se guardou para aquela pessoa, mesmo que já tivesse acontecido, essa situação em si é uma situação dolorosa por si só, né? Tanto que as profissionais do sexo, quando acontece isso, elas também sentem, elas também têm isso como um trauma.
a maioria delas. Sim. Porque você ser forçado aquilo que você não quer, você ser obrigado. E tem toda a questão do medo, do pavor, de toda a sensação ruim do momento. Uma vez eu escutei que todo mundo na iminência de morte tende a ficar mais ansioso. E é muito real. Imagina, você com uma situação com uma arma na cabeça, você não vai ficar confortável, né? Sim. E essa então, o emocional nesse momento, ele toma conta que você não consegue pensar. Quantas vezes você, sei lá, não vê uma situação de, poxa, por que na hora não ligou para alguém, não ligou para a polícia? Gente, o emocional... Primeiro você não pensou, né? Foi como a gente falou, o cérebro, ele te dominou nos seus pensamentos. Então, ele tá apagando todos os tipos de possibilidades. Inclusive, eu até ia sugerir hoje, eu vou deixar mais para o final, da nossa tarefa hoje ser uma coisa mais racional, porque a racionalidade, ela é treinável. Não é que a gente é racional em todos os momentos, mas eu achei engraçado, desde muito pequena não, mas eu lembro desde uma fase da minha vida onde eu comecei a correr riscos, sabe que, gente, eu 2 desmaio. Não preciso de muito esforço para desmaiar quando a adrenalina vem e toma conta daquilo tudo, mas antes disso, eu vou agir. E aí eu não é afinei, como eu quero dizer, eu lapidei isso de maneira que hoje eu consiga ser muito mais racional. Claro, a gente tem uma hora que o emocional fala, pelo amor de Deus, né? Já fui racional o suficiente, você deixa ele saltar. Mas você aprende a lidar melhor. Mas a gente vai deixar isso para o final. Vamos continuar aqui com a Tati? Vamos. Calma aí. Enfim. O lugar que me levaram era uma área particular, então tinha alguns vigias e um deles me encontrou e me socorreu. Esse rapaz foi um anjo na minha vida, pois ele em nenhum momento me culpou pelo ocorrido. Diferente dos policiais que foram no hospital colher meu depoimento. A todo momento me perguntavam qual o tamanho do meu short, a blusa que eu estava usando, me causando o maior constrangimento que passei na minha vida. Mas fui forte e passei por tudo. Envergonhada por isso ter acontecido comigo. Ao contar para minha mãe, o olhar dela parecia como se naquele momento também tivesse feito isso com ela. Eu só queria assumir. Comecei a fazer tratamento psicológico e a ter ataques de pânico. Tem muitos meses sem sair de casa. A parte da mãe aí também é um pouco... Não temos detalhadas, mas a gente pode perceber que a mãe dela ou participou, né, de algo parecido, ou vivenciou com outras pessoas no ciclo dela quando era mais nova. Aqui a gente tem a culpa, né, muito forte de tudo que aconteceu, como se ela fosse culpada e não contente. Terceiros perguntaram para ela, insinuaram que ela era culpada pelo short, pela blusa. O cara em si, um dos, né, já tinha também culpado ela pelo horário. Então, a gente falou isso na semana passada, vale a gente retomar que a culpa nunca é da vítima. Independente da roupa que esteja usando, o lugar que esteja e com quem esteja, a culpa não é da vítima. Quando acontece abuso sexual. E o rapaz que encontrou ela, graças a Deus, foi uma pessoa que não, né, conseguiu ajudá-la. Mas ela começou a ter muito medo de viver a vida dela. Como se aquilo fosse acontecer a qualquer momento, que ela saísse, que ela fosse aproveitar. Por quê? Porque ela passou por aquilo num horário 5 da tarde. Imagine se ela sai 5 da manhã. Se ela sai 8 horas da noite. Então, o medo a dominava, a culpa, né? Síndrome do pânico, essas coisas não fica no nosso domínio, né? É muito mais psiquiátrico do que emocional. Mas ela começou a viver numa bolha, deixando que aquele medo a dominasse, deixando que tudo aquilo que aconteceu para ela fizesse ela perder o sabor da vida. Aqui ela não conta quanto tempo ela ficou dentro de casa sem sair, mas é nítido que foi por causa de medo. E também porque as pessoas culparam ela, então ela ficava pensando, isso, né? A gente olhando pelo ponto de inteligência emocional, tá, gente? Não é o que ela tenha falado. Mas é que quantas mais pessoas iam julgá-la, ia culpá-la, ia tratar ela como se ela fosse uma pessoa insinuadora e que ela tivesse a culpa daquele estupro. Exatamente. A gente, não todo mundo, né? Porque, como eu sempre digo, todo mundo é muita gente. Mas a gente tende a acreditar sempre
que não é legal a gente falar, fazer por conta do julgamento dos outros. Como se os outros fossem pagar os ônus e os bônus. Quem que tá travando, Jó? Conta pra gente. Eu e a Bia adoro dar umas travadinhas de vez em quando. Adoro. Apesar que aqui nunca vou assim entre... Pra mim também não. Bom, o constrangimento da vítima, quando a gente pensa em culpado, toda vez que a gente conta uma história, quando você, e eu vejo muito isso por mim, uma história, por exemplo, que me chateou, a minha linguagem corporal, a minha voz, elas tendem a ficar muito mais similar à ocasião. Porque a gente recebe uma carga de hormônios muito similar àquilo que a gente passou. Então, todas as vezes que uma vítima, seja de abuso, seja, enfim, de agressão, conta essa história de novo, ela realmente revive. Tanto que existe a frase relembrar é viver. Exatamente, porque a maioria das vezes, quando você conta uma coisa que foi muito legal, você fica todo entusiasmado, fala mais rápido, se move de uma forma diferente. Agora, quando você fala de uma coisa que talvez não se deixou tão feliz assim, você tende essa linguagem ser mais triste, você a sua fala um pouco mais recolhida, exatamente porque você recebe uma enxurrada de hormônios muito similar à situação. Então, você revive a história. Toda vez que você conta a história, você revive a história. E aí, eu vou usar até de exemplo quando a gente termina um relacionamento. A gente acredita que para aquilo aliviar pra gente, eu falo até por mim, que eu já fiz muito isso, é repetir 10.000 vezes a história. Você revive todas as 10.000 vezes. Por quê? Porque você relembra, e seu cérebro fica como se fosse um filme em looping, passando aquilo pra você, e quanto mais você vê, mais você... Se eu sempre falo que a gente aprende por repetição, aquele sentimento vai demorar mais para ir embora, porque você vai ficar repetindo aquilo na sua cabeça. É como se você estivesse contando uma verdade para você, de que aquele relacionamento não acabou, porque a gente acredita na história que a gente conta para nós mesmos, tá? Então, por isso que existem muitas pessoas que acreditam na própria mentira, porque para elas é uma verdade. E tanto o cérebro não reconhece o que é verdade e o que é mentira, porque quando você assiste um filme, você chora. Quando você assiste uma notícia, te deixa preocupado, com medo, porque o cérebro ele não consegue identificar, ó, isso não faz parte da sua vida. Por isso que até outro dia eu e a Bia, a gente brincou, brincou não, a gente falou muito sério, na verdade. Aprenda com o erro dos outros. Quando você escuta a história dos outros, seu cérebro vai aderir como a sua própria verdade e você vai conseguir aprender com aquilo real, oficial, e aprende mesmo. Então, o que acontece é isso. Simba tá fazendo parte da live, gente, desculpa. Oi? O Simba tá fazendo parte da live, ele queria opinar aqui também. A vergonha, infelizmente, é normal, porque a mulher acaba acreditando que ela é errada, mesmo que inconscientemente. Que colocaram que a mulher acaba sendo errada, né? Em algumas situações, em roupa, que tem que se portar, que tem que fazer isso. Então, internamente, por mais que a Tati não queria, aquilo ali estava instalado nela, de que a culpa era dela. Por isso que ela estava muito tempo. A gente vem com esse chip. Porque antigamente, a mulher, ela realmente precisava... Ela era extremamente submissa aos homens, né? Até para falar, ela precisava ter permissão, assim. E tinham coisas que não era permitido por ser mulher. Então, a mulher, ela tende sempre a acreditar que a culpa é dela, mas isso é cultural, porque o mundo é machista. Por mais que hoje em dia existam campanhas para que não aconteça, em sua maioria, o mundo e as pessoas são muito machistas. Certo? E aí, voltando ao que eu disse antes, a gente é acostumado a ter medo do julgamento, né? Então, quando a gente conta a história, a gente sempre tem um pouco de receio por ser julgado. Como se o outro demandasse da nossa vida, como se o outro tivesse direito de opinar sobre nossa vida. E quem vai pagar o bom ou ruim é a gente. Quem vai escolher o bom ou o ruim é quem está vivendo. Agora, sobre a mãe, a gente até falou disso a semana passada. Semana passada. Que a mãe tem instinto de defesa. Então, quando a gente conta alguma coisa para a mãe, a Bia como mãe, eu como mãe, enfim, e a mãe que estiver assistindo aí vai entender que é instintivo. Faz para mim, mas não faz para o meu filho.
porque parece que dói 2 vezes mais. Então, a mãe, quando ela acredita, como se dói para a mãe, como se fosse com ela, é instintivo, né? Por isso que mãe é sempre leoa. Quando faz na frente da mãe, ixi, tá lascado, pelo amor de Deus. Exatamente. Vamos voltar pra Tati? Vamos. Nossa, eu dei uma ajeitada agora no meu cabelo que eu vou me arrepender depois disso, quando ficar salvo. Aqui não tem quem não viu, perdeu. Não, quem não viu vai ver. Não, outro dia até tiraram sarro. A live da Aline é ela mexendo no cabelo. Aliás, se tiver cabeleireiro assistindo, me patrocina, porque estamos precisando. Tô saudade do meu loiro, ó, que já tá moreno. Não é? Eu também, já tô mais morena do que loira. Aqui a Tati, voltando. O tratamento com a psicóloga me ajudou muito a voltar à minha vida normal. E hoje, 7 anos depois, consigo ter uma vida tranquila. Ainda sinto cheiros e, às vezes, enquanto durmo, sonho com eles me atacando novamente. Tenho pavor ao cheiro de perfume que um dos caras usava. E nojo de tatuagem igual a dele na mão. Aqui, por mais que a Tati já nos traga que ela fez um tratamento psicológico e que a vida dela esteja mais tranquila, a gente vê que ela não esqueceu esse passado. Como a gente disse, na verdade, a gente não esquece, tá, gente? A gente só lembra sem dor. Porque esquecer, a gente não esquece do passado, a gente não esquece daquilo que nos machucou. A gente pega aquilo como força pessoal para poder fazer outras coisas na nossa vida. Mas a gente precisa lembrar sem dor. Qualquer evento de injustiça que passou por você e você lembre com dor, é porque você não esqueceu. Se você, por um acaso, a gente fala muito de relacionamento, que eu acho que é um exemplo bom, né? Mas se você viu seu ex no mercado, pode ter, e isso te afetou, você ficou com medo, você queria fugir do lugar, você não queria estar ali, algo tem guardado sobre esse antigo relacionamento. Então, assim, é você olhar sem dor para a pessoa, por exemplo, para o momento. E aqui ela já traz pra gente, ela tem uma vida tranquila, ela conseguiu viver, ela conseguiu, são 7 anos, né, já não fica mais presa dentro de casa, porém, ela ainda lembra com dor. Mesmo que ela fale assim, não, Bia, não, Aline, não me dói mais. Mas só pelo fato de ela falar assim, que ela tem pavor ao cheiro e nojo da tatuagem, já nos traz de que isso internamente, no inconsciente dela, primeiro porque sonho, a gente sonha com coisas que nos aconteceu no dia, ou muito perto, assim. Liguei pra Aline e falei pra Aline, nossa, comprei uma viagem, daqui 1 ano vou fazer uma viagem e tal. E aí, nesse mesmo dia, tive um dia de trabalho assim, corrido. Sonhei com o meu trabalho eu indo viajar, porque, né, o cérebro associa. Por isso que é muito legal a gente ver mais de uma coisa, assistir mais de um assunto durante o dia, porque o cérebro associa quando a gente dorme. E aí, se esse sonho que a gente teve é de uma coisa muito passada, 7 anos, isso quer dizer que ele está no seu inconsciente. Está ali no B dominante que a gente falou semana passada. Então, ele está ali te rondando. Isso ali está te machucando inconscientemente mesmo. Porque você tem que dormir e lembrar de coisas que estão acontecendo no seu presente. Não coisas que te aconteceu há 7 anos. Então, aqui, a Tati precisa usar o ressignificar, que é o dar outro sentido para essa história da vida dela. A questão da Tati, na verdade, o que eu vejo como ponto positivo é quando ela fala que ela tem uma vida normal, né? Dentro do normal que pode. Eu acho que tem muita ligação com as consultas com psicóloga que ela teve, que ela conta aqui, porque, de certa forma, ela andou no autoconhecimento. Porque, assim, a situação não vai mudar, o que muda é a forma de você ver. Nesse caso, como a Bia disse, já que ainda tem essa questão de medo, de pavor. Letícia! Oi, Lê. A gente está devendo uma live para ler. Uma live. Calma, Lê, a gente vai marcar. Como a gente tem essa questão de medo, de pavor, realmente só ressignificando para dar um novo significado para isso. Quando a Bia fala do namorado, né, do ex-namorado, gente, não significa que você tem um sentimento de amor ou queira voltar com ele.
Quando a gente fala em sentimentos, é sentimentos diversos mesmo. E é uma coisa até que eu queria esclarecer, que outro dia me chamaram no privado e, enfim, contestaram uma questão que a gente tinha falado. E quando a gente fala de sentimento, é sentimento qualquer. Por isso que a gente não dá nome. Inclusive, se você não sabe dar nome para aquilo que você está sentindo, provavelmente é proveniente de dor. Você tem que saber dar nome. Estou com raiva, estou com saudade, sinto amor, enfim. Se você não sabe nomear, provavelmente seja proveniente de um bloqueio, não é nem de dor, de algum bloqueio. Quando então, você fala assim, eu tô aflito, por quê? Ah, não sei. Não tem assim, estou aflito sem sentido. Você sabe, tô aflito porque amanhã eu tenho uma entrevista e eu não sei se eu vou passar. Você sabe o motivo. Quando você não sabe, é alguma coisa do passado que tá ali te rondeando. Exato, que pode estar te bloqueando. Eu vou dar um exemplo muito pessoal meu. Antes de entrar na live, eu e a Bia, a gente sempre conversa, dá umas passadas, enfim. E talvez a gente comente, não. Embora a gente não releia toda a história e comente ponto a ponto, a gente pergunta se tem alguma coisa importante ou não. E hoje eu falei pra Bia, tô um pouco tensa com essa... Tô um pouco tensa. Eu sabia o porquê. Mas a Bia, como coach, veio com a pergunta, por conta da história, talvez, se eu já não tivesse entendido o que estava acontecendo no meu universo, a minha resposta seria, sabe que eu não sei, menina? Eu tô tão tensa, não sei. Mas eu sabia, minha resposta foi quase que automática para ela. Eu falei, exatamente, por conta da história. Porque, enfim, é uma história que a gente não começa lá na infância, é uma história diferente do que a gente já apresentou. Então, é importante que você saiba nomear aquilo que você está sentindo. Nossa, eu tô com raiva, tô com fome, tô com frio. Sabe, tem coisas que a gente sabe nomear, né? É a mesma coisa quando, sei lá, você tá com alguém pergunta, mussarela ou calabresa? Você fala, não sei. Cara, a não ser que você não tenha opinião. A não ser que você não saiba decidir nada mesmo, né? Mas... a não ser que você goste, sei lá, de atum, né? Mas nomeie o que você está sentindo. E é extremamente importante, nem só para dizer para os outros, para você começar a reconhecer aquilo dentro de você mesmo, sabe? Porque é muito comum a gente, às vezes, falar, tô sentindo alguma coisa, não sei... o verdadeiro tô com fome, não sei do quê. Quero comer... Tô com fome, não sei do que. Já não tá com fome, né? É muito normal. A gente fala, tô sentindo alguma coisa estranha, mas nem sei de onde vem. Então, para e pensa. Tem um porquê. Você pode acreditar em, nossa, sei lá, coisas da vida passada, coisas de signo, enfim, independente do que for. Mas se você caçar lá no fundo, vão ter coisas reais que estão fazendo você ter aquele sentimento ou aquela sensação. Procure por elas. É importante para, num momento de aflição, você saber nomear. Nomear o nome é ótimo, né? Nomear o que de fato você está sentindo e passando. E então, quando a gente fala sentimentos, e aí, voltando à história do namorado, são sentimentos, seja de raiva, seja de amor, seja de saudade, enfim. Se sente, só sente quem sente, gente. Quem não sente... E quando a gente fala de inteligência emocional, por mais que as pessoas olhem com algumas, né? Não geral. Inteligência emocional. Gente, é controlar as suas emoções e saber o que você está sentindo nas suas emoções. E as suas emoções é ansiedade, é tédio, é raiva, é emoção. Tudo aquilo que você sente. E a gente é vivido, regado por emoções. A nossa vida é emoção o tempo todo. É de abrir um chocolate. E, quantas pessoas não comem o negócio? Abrir um pacotinho de bolo e lembrar da infância, aqueles bolos, né, de banco, assim, lembrar que levava para a escola, patê de atum no pão de forma. Tudo é emoção e sentimento. Então, assim, quando a gente fala de o sentimento que você teve quando você viu tal pessoa, quando você... É um sentimento. Seja bom, seja ruim. Quando a gente fala controlar as emoções, seja bom, seja ruim também. Porque às vezes uma paixão muito louca, ela tá te dominando e tá te fazendo mal. Então, é controlar as emoções por coisas que estão no excesso, estão te fazendo mal. Independente se uma paixão é muito gostoso sentir, mas se ela tá te deixando desvairada de sair de qualquer lugar, parar de trabalhar e fazer as coisas para viver essa paixão, você precisa controlar as suas emoções. Até porque tudo na vida tem que ser leve. Assim, tudo. O curso que você faz, o crush que você tem, a comida que você come,
Tudo tem que ser leve. A partir do momento que aquilo, se você coloca na balança, tem mais peso do que leveza, se é mais chato do que bom, do que legal, vamos reavaliar isso daí, galera. Vamos reavaliar porque tá ficando pesado. Né? Às vezes, vou colocar como vício, é que eu acho vício uma palavra muito pesada, mas nosso costume, o nosso costume daquilo faz com que a gente não consiga ver uma vida sem aquilo. Principalmente... O nosso hábito, né? Até, eu acho que quando a gente fala até de alimentação, ai, Aline, tira o refrigerante. Ai, eu não vivo sem refrigerante. Por quê? Porque você já vai num bloqueio naquela situação. Exato. Em caso, quem está prestes a se separar, quem está num emprego de muito tempo, na verdade a pessoa fala, mas como que eu vou fazer depois disso? Qual vai ser o próximo passo? Amigo, amiga, se joga. Assim, é uma coisa que eu sempre falo, a gente tem medo do imprevisível, como se a gente conseguisse prever a vida. Você não sabe o que vai acontecer daqui a um segundo. Você não sabe, mas eu vou todo dia pro meu trabalho, é tudo de igual. Tá, mas amanhã pode ser diferente, você não tem... Presta atenção aqui, ó. A pandemia mostrou pra gente... que talvez não adianta fazer planos. Eu vou te falar uma coisa. Você não sabe de nada da sua vida, entendeu? Quiçá quando você coloca em conjunto a vida de uma outra pessoa. Seja seu chefe, seja seu parceiro, e até a comida. Que a comida tem vida própria. Eu tenho certeza disso. Quem nunca foi lá e tinha 3 na pia? Enfim. Agora eu vou continuar aqui da Tati, a gente tá chegando no final. Menina, a gente já tá quase 40 minutos falando. Já, 36 minutos aqui. Hoje sou casada com um homem que conhece essa história, me compreende e entende que isso é algo que nunca vai sair da minha cabeça. Ele me ajuda a cada dia a superar a barreira que eu tenho com certas coisas. Minha vida sexual tem limitações, certos tipos de toque, pegada me afligem muito. Tenho pavor do meu cabelo ser puxado. A primeira coisa que passa na minha cabeça é do puxão violento do meu rosto batendo no vidro. Essa é a minha história. Que complemento que a gente veio trazendo, né? Ela tem sensações, porque ela acaba se recordando. E o cérebro recorda, foi o que eu disse do bolo. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu tinha uma fome emocional às 18 horas, a Aline sabe disso. Toda vez que eu saía do trabalho, independente, eu podia comer 5h30, gente. 6 horas me dava uma fome emocional. Por quê? A minha mãe chegava do trabalho, ela chegava todo dia às 18 horas, porque ela trabalhava concursada, né? Então não pode fazer no horário. E aí, todo dia às 18 horas, ela chegava com um pãozinho, um presunto, um queijo, tomava um chá. E era o momento que a gente vivia ali. Eu, ela, meu irmão mais velho. Então, isso pra mim era muito emocional. Só que eu demorei pra reconhecer, né? Porque a gente vai esquecendo algumas situações. E aí eu fui reparando nesse autoconhecimento. Eu acabei de comer 5 horas da tarde, como você tá com fome às 18? Porque o meu cérebro tava remetendo àquele horário. O corpo não sabe de nada, tá, gente? Não sabe se é 9, se é 10, não sabe de nada. Mas o meu cérebro estava remetendo àquela fome emocional, porque eu estava saindo do serviço. Eu estava, ou era saindo do serviço, ou era chegando perto da minha casa. Parecia que a fome vinha. Então, emoções, são sensações e lembranças. E é isso que acontece com a Tati. Ela toda vez, né, o marido dela sabe dessa história, o marido dela compreende ela. Graças a Deus ela encontrou uma pessoa maravilhosa que consegue ajudá-la nesse ponto. Mas ela é limitada. Ela não se permitiu viver experiências novas porque ela teve um momento de dor nessas experiências novas. E a gente falou isso semana passada. Uma pessoa que sofreu abuso sexual, é muito comum dela se limitar no sexo. Ou ela vai se limitar porque ela acha ruim, ou ela vai achar que é algo que não deveria acontecer, ou realmente vai ainda submeter a dor que ela passou. Ainda mais a Tati tendo uma idade avançada, né? 17 anos já é a idade do adulto, já não é mais a idade não, a cabeça do adulto, já não é a cabeça da criança. Então, ela são 7 anos, é tudo muito recente na vida dela. Por mais que sejam 7 anos, né? É algo mais recente. A gente coloca 17 anos sempre como um jovem. Na verdade, é que a gente quer dizer que a formação de personalidade e valores já está lá, né? Já está instaurada. Já está instaurada. Por isso que a gente fala que a gente muda a criança até os 16, tá? Exatamente. Como já diria o poeta, gente, eu sei que não é poeta, tá? Mas é porque é uma frase que eu uso pra vida. Todo dia ela faz sempre igual. Essa música, gente, ela é a vida de todo mundo. A gente acostuma, né? A gente cria o hábito de fazer tudo sempre igual.
Quando a gente tem uma rotina, logo cedo, eu acordo, tomo café, tomo banho, enfim, sei lá, faço minha oração, medito e depois eu saio para trabalhar. Se você é interrompido, acordou 10 minutos atrasado, meu Deus, parece que o dia se contudo inteiro. E aí você vai tudo correndo, já sai de casa chutando cachorro, gritando com o vizinho, enfim. E jogando para o seu próprio cérebro. Hoje já deu tudo errado. Já deu tudo errado. Então, o que acontece? Isso eu estou usando pelo lado negativo, mas o lado positivo também. Por exemplo, todos os domingos você ia na casa da sua avó e comia macarronada. É muito comum que aos domingos você continue com esse hábito. Porque era um hábito bom, te traz lembranças boas, né? Então, é muito comum quando a Bia fala da fome dela, eu vou falar, o meu café aqui do lado. Eu sempre me sinto segura, e é uma coisa minha, com algo na mão. Então, ou eu tô com uma caneta, ou eu tô com o celular, ou eu tô com café. Então, tanto que eu tô com tudo aqui, né? É uma coisa muito mais emocional, porque eu preciso estar a todo momento com algo que me deixa mais segura. Tudo bem você ter alguma coisa que te deixa segura, desde que isso não afete. Se eu tô num lugar que não pode levar nada, eu ancoro. Quem não sabe o que é ancorar, é uma preparação que a gente já joga pro cérebro falando agora é a hora, independente daquilo que você tem a fazer ou falar. E aí a gente segue a vida. Mas é confortável para mim ter tudo isso. Então, também era confortável para a Bia, enfim, ter essa questão da alimentação. E pode ser que seja confortável alguma coisa para você. Se isso não te incomoda, se isso não te causa alguma chateação, dor, ou até, nossa, eu queria mudar isso, tá tudo bem. Né? O meu café aqui, por exemplo, não me incomoda. Eu, na verdade, na alimentação, eu aprendi a não comer. Eu aprendi que aquele momento me remetia a algo do passado. Mas não me faz mal, entendeu? São lembranças boas. São lembranças boas, mas se deu uma diretriz errada, tô de dieta, ela teve que cortar. Cortar não, mas modificar essa questão da alimentação das 6 horas, por exemplo. Falando da Tati, ela deu a volta por cima, ela tentou continuar a vida da melhor forma possível, ela superou até onde tinha de superar, só que ela ainda traz trauma, ela ainda traz medo. Quando a gente fala em ressignificar, e é uma tecla que a gente bate bastante, porque é praticamente a virada de chave, não tem como contar a história sem falar desse ressignificar. A Tati ia lembrar dessa história, mas se o perfume passasse, ela provavelmente ia remeter, mas ela não ia dar tanta importância, aquilo não ia gerar um medo, não ia levar ela à história. Por quê? Porque o cérebro dela, ainda que inconscientemente, ele traz para ela aquela lembrança. Quantas vezes você não sente um perfume, você não liga a uma pessoa, uma música, ou assiste um filme e você não liga aquilo a uma pessoa? Claro que a gente não tá falando, gente, ressignifica tudo, reseta aí, tá tudo certo. Não, você vai lembrar. Só que é diferente você sentir aquele perfume e lembrar, sei lá, da sua paixonite de infância. Você vai lembrar aquilo, não vai te doer, e você vai superar e vida que segue, tudo bem. Aquele perfume não vai gerar mais incômodo, aquela música, enfim, aquele filme, aquela novela, aquele lugar. Então, no caso da Tati, ressignificar é preciso para ela dar um novo significado, não vai esquecer, mas um novo significado para o cheiro, para os puxões de cabelo, para as situações que ela passou. É isso, Tati. E também porque o cérebro, gente, ele sempre vai voltar na nossa última história. Então, quando você lembra daquele perfume, lembra da tatuagem, puxão de cabelo, posições sexuais, enfim, o cérebro vai te remeter à última história. Por isso que a gente sempre fala muito de celebrações. Então, se você celebra as pequenas vitórias, você vai acabar deixando bem lá para trás as dores. Né? Porque você parou de sentir, aquela dor. Mas você começa a ter um processo de mudança interna mesmo. De celebrar que você comprou uma caneta azul, celebrar que você fez a unha. São pequenas celebrações e é isso que o nosso cérebro gosta, né? Das últimas lembranças. Trabalhamos com memórias. Sempre. Eu vou dar um exemplo de ressignificar, que não é bem ressignificar, mas só para vocês entenderem o que acontece no ressignificar. Vou usar relacionamento de novo como parâmetro, tá? Sabe aquela mensagem que você esperava, que te gerava ansiedade, que você mandava esperando a resposta? É como se esse fosse o episódio 2, gente. Não que isso seja um episódio 2, é só um exemplo.
Passado o tempo, tanto faz a pessoa responder, de repente até você esquece de responder ou nem dá tanta importância. Não que a pessoa vá te deixar de mandar mensagem, mas a sensação que você tem, a ansiedade que você tem quando ela te manda mensagem é diferente. A mensagem está lá. A maneira que você cria as sensações e sentimentos que muda. O ressignificar na prática é mais ou menos isso. A situação ela aconteceu, não tem como apagar. Ela vai continuar fazendo parte da sua história. O que acontece de diferente é que você não vai ter mais ansiedade, medos ou trauma daquilo, né? Exatamente. Você vai trazendo outro significado. Ressignificar é literalmente isso. A gente trazer outro significado para a história de dor. E aí, eu queria sugerir, posso sugerir para o pessoal a tarefa? Isso, na verdade, a gente não combinou, não, viu, gente? Quem sabe faz ao vivo. Na verdade, eu acredito que você trazer o racional, gente, o emocional é extremamente importante para a vida, tá? Senão seremos robôs, computadores, né? Que 1 mais 1 é 2, pronto, acabou. A emoção, ela é necessária. Porém, é o que eu sempre falo, tome as decisões na razão para você ter as ações na emoção. Porque senão vira uma bagunça, sabe? Você vai acabar em momentos felizes falando que vai fazer churrasco para geral, e em momentos tristes pegar sua bola e ir embora, sabe? Então, é legal você saber separar. Não que você tem que viver a vida racionalmente, mas em momentos de discussão, em momentos de decisões. E eu vou te falar que até Maria, ao alto dos seus 5 anos, já faz isso. Então, é muito fácil fazer. Se permita a um momento para racionalizar. Então, assim, está acontecendo aquela situação. Eu sei que você está com vontade de voar no pescoço da pessoa, que você está com vontade de mandar seu chefe catar coquinho. Respira, pede uma água. A gente tem um nome para esse exercício, mas a gente só pode passar em consulta. Então, eu vou explicar de uma forma mais prática. Literalmente, respira. De preferência, saia do ambiente. O jeito que a gente ensina é um pouco diferente, tá? Mas eu vou explicar aqui de uma forma geral. Saia do ambiente, toma água, conta até 10. E conta mesmo, de 1 a 10. E volta. Porque o que acontece? Imagina numa luta, tá todo mundo... E de preferência não manda mensagem pra ninguém contando a história, né? É isso. Não peça opinião, é você por você. Aquele momento, quando você tá no ringue, é a sua luta com você. Eu falo isso da mensagem porque se eu mandar uma mensagem de raiva pra você, talvez você não me responda no momento. Na hora que você me responder, eu vou reviver aquele momento e vou continuar com raiva. Exato. E assim, também não peça nem opiniões, tá, gente? Ali é você com você. Você tem seus valores, sua história, sua vivência, e você que tá vivendo aquilo. Claro que você pode chamar seu amigo para aliviar, para contar, mas depois, na hora da decisão, é sua decisão. Ponto. Então, o que acontece? Saia daquele ambiente. Se não puder sair, poxa, mas é meu chefe, então olha pra cara dele com cara de paisagem e pense em qualquer outra coisa. Porque quando a gente tá... Pensa num ringue mesmo, numa briga, numa luta mesmo. As pessoas estão aquecidas e preparadas para aquilo. Se você vai tirar um lutador, se você tirar um lutador, ele provavelmente vai perder todo aquele pique. Quando ele volta, ele já volta com pontinhos a menos, porque ele vai mais apanhar do que bater. E a ideia, quando a gente pensa em discussão, ou coisa que a gente vai usar, tá com um emocional muito aflorado, a ideia é essa mesmo. A gente não tá perdendo o emocional e sendo racional. Porque o que acontece? A gente discute, fala um monte de besteira, aí depois a gente fala, poxa, não devia ter falado daquele jeito? Não devia ter falado assim? Ou se não, fala, eu ainda deveria ter complementado com tal coisa. Se você afasta o emocional, a sua razão vai te dominar e ela vai deixar você tendo as respostas certeiras. Porque numa briga, numa discussão, não é quem grita mais ou quem tem mais razão. O que sempre acontece é que a minha razão pode ser diferente da sua, e a gente está falando da mesma coisa. Então, a ideia de quando você é dominado pela emoção, somos muito tempo do dia, muitas vezes é o dia dominado pela emoção, é você se afastar daquilo, olhar o problema de longe. Uma coisa que eu sempre falo é, se alguém te contasse essa história, como você orientaria a pessoa? Usa isso, porque aí você está se afastando do problema, está se colocando de fora e vendo de uma maneira mais racional.
Então, eu queria propor que vocês pensassem com a razão, porque a emoção também pensa, viu, gente? Mas Pensa mais, né? Inclusive. Durante esses 7 dias, porque somos dessa, adoramos o número 7, definitivamente. Totalmente. Então, eu e minha mania de estar com coisa na mão. Eu tava com a caneta até agora, eu baixei a caneta, subi o copo, vocês veem. Eu disse. Então, é isso, que vocês consigam. Espero que vocês tenham cumprido a semana passada essa questão do amor próprio, né? Que a gente falou, seja o que for. E consigam essas próximas semanas ser um pouco mais racional, sabe? Eu sei que às vezes a gente tem um sangue tão quente que a gente quer mais ir pra briga, mas calma, você não perde a razão à toa, sabe? Mesmo porque, principalmente numa briga, quem fala primeiro perde. Porque geralmente você tá querendo falar como? Já xingando, batendo. Porque o quem fala primeiro? Numa briga, o emocional fala tão alto que na hora que a Aline for me contar uma coisa e a gente estiver brigando, eu já vou querer rebater. Eu não quero nem saber o que ela tá me falando. Eu quero só rebater. Por isso também eu acho um ponto importante, principalmente em relacionamentos, né, e com filhos, é você dizer algo no momento de discussão, mesmo que seja na hora da discussão, que não for uma briga assim forte, né? Você virar pra pessoa e falar assim, você entendeu o que eu disse? A pessoa vai falar uma coisa totalmente diferente daquilo que você disse. Aí você olha e fala assim, não, eu disse que essa caneta é azul. Aí a pessoa entendeu o quê? Que eu quero uma caneta azul. Por quê? Porque na hora da raiva você escuta aquilo que você quer. O que você não quer, ou coisas que vai contra você vai totalmente eliminar. Então você ficar questionando... Fica muito mais as suas respostas do que o outro está alegando. A pessoa nem falou e você já está pensando no que você vai responder, né? Exatamente. Você nem quer saber a opinião dela, você só quer rebater. E isso acontece também por mensagem de texto, viu, gente? Sim, se você fica ali, ó. Ninguém digita mais rápido do que numa discussão. Se você acredita que aquele momento você está tomado pelo emocional, deixa o celular de lado. Ninguém vai morrer de esperar 2, 3 minutos, sabe? De repente a sua resposta vai ser muito mais convincente, muito mais prudente. E você vai ter razão, né? Porque no emocional, todo mundo sai sem razão e machucado. Então, e é verdadeiro. Tem até um negócio que passa no Face, direto eu vejo no Insta, que é o sábio geralmente concorda. De vez em quando você está vendo que o seu oponente não vai mudar de opinião e você acha que ele está falando uma groselha, concordar vai te fazer tá bom. Fazer menos inteligente, menos bonito, não. Então só faz assim, tá bom. A opinião dele, a opinião do outro, a opinião do outro você não vai mudar, a não ser que para ele faça sentido. Gente, a gente está falando mais que o homem da foto. 53 minutos. A gente fala muito, na verdade. É que a gente tem muita coisa para falar para vocês, né? Na verdade é isso. A gente tem muito conhecimento, muito conteúdo. A gente quer compartilhar tudo aqui em uma hora só. Igual eu ouvi outra atividade mental, eu tô de dieta. Total. Eu, né, tô aqui só passando, porque a gente aprende, eu pelo menos, né, acredito que, na verdade, a maioria das pessoas, devido às pesquisas, a gente aprende mais quando a gente ensina. Então, quando a gente ensina, a gente aprende bastante. Bom, a história da Tati é essa, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham cumprido a tarefa, avisa pra mim e pra Bia se vocês fizeram a da semana passada. E conta lá pra gente. E Tati, quero só te deixar um recado. Permita-se viver novas experiências. Por favor, para você, para o seu bem, para o seu bem-estar, para a sua vida caminhar, vai dando novos sentidos. Celebre qualquer pequena conquista que você tiver. Celebrar, gente. Precisa se libertar desses traumas do passado. Todos os traumas que nos trazem dor. E vocês que estão assistindo ou escutando, porque isso agora sempre vai para essa live sempre vai para o podcast. Pensa sempre assim, gente. Se a vida te dá um desafio, se você vê uma coisa como desafio na sua vida, seja o que for, seja fazer uma live, seja, sei lá, apresentar alguma coisa na empresa, mudar de casa, qual for o desafio, topa e dobre a meta. Porque você é capaz, você sabe o quanto você é capaz. E ninguém precisa dizer isso. Se você chegou até aqui, foi com suas dores e experiências e vitória. Então, olhe com mais positividade. Não se auto-sabote, pensando. Se eu aceitar...
tal situação. Será que eu vou dar conta? Lógico que você vai dar conta. Se você já for com esse pensamento de que você não vai dar conta, você não vai dar mesmo. O pensamento, ele tem um poder, minha gente, vocês precisam saber usá-lo muito melhor. A gente tem 5 minutos ainda, certo? 5. Vou contar a história da bicicleta que eu te contei. Vou contar ela rapidinha. Tá. Eu resolvi andar de bicicleta, gente. Sim, eu resolvi andar de bicicleta. E aí, então eu tava em dias de cada vez aumentando mais a quilometragem. E racionalmente eu pensei, eu tava muito cansada. Aquele final de semana eu tinha voltado a andar de bicicleta, minha perna tava muito dolorida. Eu tinha treinado perna aquele dia. E racionalmente eu pensei no caminho que eu faria. Quando eu cheguei um pouco distante, eu vi que era uma subidinha. E eu falei, eu não vou conseguir. Quando eu cheguei na ponta dessa subida, a minha perna falhou. E aí, quando ela falhou, eu falei, caramba, por que ela falhou? Eu já tinha avisado pra mim que eu não conseguiria. Então eu peguei e falei, não, pera, quanto que eu vou me decepcionar se eu não cumprir mais um quarteirão? Que era o que eu tinha proposto racionalmente. Agora eu tô sendo movida pela emoção. Subi na bicicleta e fui maravilhosamente. Então é assim, não começa a frase com eu não consigo. Começa a frase do vamos ver o que fazer. Seu cérebro trabalha a seu favor. Quando você fala eu não consigo, ele fala, então não precisa nem tentar. Já desistiu mesmo. Mas porque eu já detesto me esforçar. Você já não está se esforçando, quem sou eu para me esforçar? Exato. Então sempre pergunta para o seu cérebro, como se você estivesse perguntando mesmo para alguém, o que que eu faço? Que aí vai ser uma ligação de um monte de engrenagem, sabe assim, trabalhando de ela tá louca, ela quer fazer. Pode ter certeza que a resposta vem. Então é isso, continuem mandando histórias pra isso gente. Isso acontece também com a situação do acordar atrasado, viu, gente? Você fala que o dia vai dar todo errado, com certeza ele vai. Você já mandou pro seu cérebro que nada do que for acontecer aquele dia vai ser bom, porque o dia todo nada vai fazer. E é isso, sabe? Começa a ver a vida com mais positividade. Eu e a Bia, a gente vê com positividade, não porque a vida é plena, porque a vida... Nossa, tem problemas, sempre tem problemas, mas a forma que você encara é o que faz a diferença. Combinado? Exatamente. Muito obrigada, gente. Vai ficar salvo no IGTV. Manda para pessoas que vocês acreditam que precisam ouvir esses conselhos, digamos assim, né? Não são conselhos, são visões de vida. Muito largado. Acho que orientação. Não são conselhos, são visões de vida, né? Foi isso que eu falei. É. O som tá retornando e acho que volta. Duplica. É por isso. Então tem essas visões de inteligência emocional mesmo, controle as suas emoções, seja quais forem. E continue mandando as suas histórias para nós, a gente ainda está recebendo, ainda temos dias para fazer o laboratório, está tudo muito, muito, muito empolgante. E não acho que sua história é pior ou melhor do que alguém. A sua história é única. Pensa em você como uma pessoa única, com uma história única, e o carinho que a gente vai olhar e ler vai ser o mesmo. Combinado? Ó, gente, 2 minutos. Beijo. Beijo pra todo mundo. Obrigada. Obrigada, gente. Até quinta, não se esqueçam. Beijo, tchau. Beijo.